A polêmica de Monarque e Adrilles, o que envolve, obviamente, o nazismo. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Nesses últimos dias tivemos um grande alvoroço com relação às declarações feitas por Monarque e o gesto esquisito que Adrilles Jorge fez no final de um programa de entrevista. E o que foi de fato atribuído a esses dois foi algum tipo de apologia ao sistema nazista de Adolf Hitler. Monarque, ele disse apenas sobre concordar com a liberdade de que qualquer pessoa deve se expressar, inclusive pró-movimento nazista. E Adrilles Jorge fez ali um gesto no final do programa que foi tomado como um tipo de cumprimento que era feito pelo Führer, pelo Adolf Hitler, na época do nazismo, levantando uma das mãos, mostrando a palma desta mão. Bem, o que nós poderíamos pensar sobre isso? Muito se tem falado, muito se tem dito sobre essa questão, há vários vídeos e textos que tratam sobre esse assunto. Alguns são bons, outros são mais ou menos, outros são totalmente equivocados. Mas eu gostaria de dar também a minha participação falando três aspectos com relação a isso. O primeiro é até que ponto e até onde vai a liberdade. Porque, veja, nós defendemos, e defendemos sim, defender que cada indivíduo é livre para falar o que ele realmente quiser. Claro que depois ele terá que arcar com as consequências daquilo que disse. Mas ele pode se expressar e falar aquilo que sente, aquilo que pensa. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo críticas às empresas onde ambos trabalhavam, tanto Monarque quanto Adrilles Jorge, porque foram demitidos. Mas, peraí, veja, se eles possuem liberdade para falar ou gesticular da maneira que bem entenderem, por que essas empresas também não têm a liberdade de demiti-los? Uma vez que tal gesto ou tal fala feriu a política da empresa. Vale ressaltar que Adrilles Jorge ele afirma categoricamente que ele não fez o gesto nazista, ele apenas deu um tchau comum usado por ele. Mas a empresa onde ele trabalhava tomou aquilo como um gesto nazista. Paciência. Mas, veja, a questão aqui essas empresas elas também não são livres para admitir ou demitir quem bem entenderem? Vejam, eu fui contra a atitude tomada por essas empresas. Eu achei que a dose foi muito forte. A empresa poderia ter emitido uma nota, poderia até ter suspenso esses participantes por algum tempo, etc. Dali algum tipo de punição um pouco mais convincente com a atitude. Eu creio que demitir foi um pouquinho demais. Mas é preciso dizer que da mesma maneira como eles têm a liberdade de falar, gesticular, o que bem entenderem, as empresas também têm liberdade de admitir ou demitir quem elas bem entenderem. E se isso fere a política da empresa, e se nós discordamos da política dessa empresa, mas se ela possui uma política e segue esta política e vai tratar os seus empregados conforme essa política, isso também é liberdade. Por isso que nós precisamos ter um pouquinho de cuidado na nossa avaliação. Mas essas empresas elas adotaram a política do cancelamento. Paciência. As empresas elas têm sim liberdade de agir como bem entenderem. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é o seguinte: o nazismo matou cerca de 24 milhões de pessoas, ali, sobretudo dentro da Segunda Guerra Mundial. É um regime execrável, devemos execrar, odiar, banir completamente, um regime assassino, um tipo de socialismo que se enquadra pela história com todo tipo de socialismo que tivemos quanto à sua aplicação, extremamente genocida, perverso, enfim. O nazismo deve ser odiado e execrado por todos nós. Mas e o comunismo? Porque se o nazismo matou 24 milhões de pessoas, o socialismo marxista, né, e aí entenda socialismo barra comunismo,
matou 100 milhões de pessoas. E por que um é banido, com toda a razão, tendo o nosso apoio, e o outro não? Por que o outro também não sofre banimento? Por que nós aqui não seguimos o exemplo que a Polônia tem dado ao mundo, onde tem criminalizado tanto o nazismo quanto o comunismo? O comunismo matou muito mais gente. A mente revolucionária, ela é extremamente perigosa. Ela é assassina, porque ela passa por cima de qualquer coisa, inclusive vidas humanas, para implantar a sua reengenharia social. Onde fica o respeito por essas 100 milhões de pessoas que foram violentamente assassinadas das maneiras mais cruéis que existem? Isso mostra como nós vivemos uma moralidade relativa e uma moralidade que afronta a nossa lógica. O correto seria banir todos estes movimentos. Aliás, o correto seria banir todo o movimento socialista, porque o movimento socialista se baseia na revolução. E revolução, ela se dá pela destruição do outro. Seja destruição moral, seja destruição de reputação, seja destruição da vida. E aí nós percebemos a total incoerência dessa virtude socialista. Porque o socialismo nazista, ele sim, deve ser execrado. E sabe por que ele é execrado? Porque na Segunda Guerra ele se voltou contra Moscou. Ele se voltou contra a União Soviética. Ele se voltou contra o país que implantava o sistema marxista. Então, por isso, ele deve ser banido, mas o outro não. O outro deve ser celebrado, o outro deve ser revisitado, o outro deve ser revitalizado, o outro deve ser reformulado, mas sempre mantendo a mentalidade revolucionária. E isso mostra que não há coerência nenhuma na mente esquerdista. A mente esquerdista ela é fraturada, a mente esquerdista ela não possui uma lógica, até porque ela se baseia no conceito dialético do mundo. Então, daí essa incongruência. Enquanto um é totalmente execrado, o outro ele é celebrado. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é quanto à política do cancelamento. De fato, como eu disse no primeiro ponto, afirmei que as empresas elas têm a liberdade de fazer o que bem entenderem. Volto a dizer, eu discordo da maneira como o Monark e a Adrilles foram tratados. Eu discordo. Mas as empresas têm liberdade. Mas nós não podemos, com isto, negar a política do cancelamento. A política do cancelamento ela está na esteira do politicamente correto. E o politicamente correto não é um movimento que zela por uma linguagem respeitosa. Longe disso. O politicamente correto é para cercear o pensamento, as ações e principalmente a fala daqueles que discordam da reengenharia social promulgada pelo pensamento de esquerda. É isso. Você já percebeu que o alvo do ataque não é o que se fala, mas é quem fala. Porque você vai perceber que o mesmo discurso, ou quando há semelhança, de um lado é aclamado, do outro é execrado. Do outro lado você tem ali o banimento. Como no segundo ponto, de um lado se persegue o que supostamente parece ser algum tipo de convergência ao nazismo. Que parece ser, porque tanto Monark quanto Adrilles negam com veemência isto. Por outro, o comunismo é celebrado. Se celebra o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro do Brasil, enfim, isso é celebrado, isso é festivo. Nós temos partidos como o PCO, que segue a cartilha marxista lá do século XIX. A mesma cartilha seguida por Lenin e Stalin, por Mao Tse-tung, por Fidel Castro, pela família de reizinhos lá da Coreia do Norte. Então, veja, e seguido por todos os líderes que
a história, como nos mostra, destruiu nações e povos inteiros. E aí se pergunta, o que tem sido essa política do cancelamento? Tem sido algo tenebroso, terrível, que está ganhando uma proporção extremamente perigosa de cerceamento da fala, do pensamento e das ações. Porque, como eu disse e repito, a questão não é o que se fala, a questão é quem fala. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho, faça comentários, por favor. Isso ajuda muito ao canal. E compartilhe esse vídeo. Se você gosta, se é um conteúdo que você aprova, ajude-nos a crescer. Isso, de fato, ajuda muito o canal, tá certo? Eu conto com você e até a próxima.